Fala galerinha, sejam bem-vindos para mais uma aula. Brian Souza aqui na área e a gente vai falar hoje sobre Quantitative Easing, um termo em inglês que parece que vai ser complicado, mas não é. Quantitative Easing é um tema que ele vem perdendo força, tá? Na verdade, ele é um tema que quase nunca apareceu em concurso público, para ser bem sincero, só que quando a gente teve a pandemia, se falou muito desse modelo de política monetária. Então, mesmo passada a pandemia, costuma aparecer algumas coisas parecidas em prova. Então, é bacana a gente saber, é bem tranquilo. Lembrando sempre, né, como eu falei, tanto a última aula de depósito remunerado quanto a sala de quantitative easing é para a gente cobrir eventuais questões assim que possam cair. O grosso realmente dessa matéria são aquelas ferramentas básicas que é a taxa Selic, redesconto compulsório e open market. Vamos lá, o que é o quantitative easing? O quantitative easing ele pode aparecer também escrito em português na tua prova, que seria flexibilização quantitativa ou afrouxamento quantitativo, tá? O que é isso? Consiste basicamente em criação de dinheiro, basicamente em colocar mais dinheiro na economia. Simples assim, tá? Então vou estar falando de criação de quantidades significativas de dinheiro. Então, como é que faz isso? O Banco Central ele começa a comprar títulos, seja como no Open Marketing, seja títulos de empresas mesmo, comprar debêntures, ações, enfim. Ele começa a injetar muito dinheiro na economia que ele não consegue fazer com as outras ferramentas. E por que ele faz isso? A gente vai ver um pouquinho na frente. O que isso acarreta, que é mais importante? Se eu estou colocando dinheiro na economia, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo a ampliação da liquidez. Então, se eu estou aumentando a liquidez, obviamente eu estou falando de uma política expansionista de crédito. Então, o quantitative easing sempre vai ser uma política expansionista de crédito. Essa é a grande diferença dele para as outras ferramentas, porque as outras ferramentas eu consigo tanto para uma política expansionista quanto para uma política contracionista. Ah, se eu aumento a taxa de juros, eu tenho uma política contracionista. Se eu diminuo a taxa de juros, eu tenho uma política expansionista. E assim vai com as outras ferramentas também. Aqui não, quantitative easing sempre vai ser uma política expansionista e sempre vai estar envolvendo criação de dinheiro de forma eletrônica pelo Banco Central de um país com o objetivo de aumentar a liquidez, tá? Por que se utiliza o quantitative easing ou quando se utiliza? O quantitative easing é uma ferramenta que ele costuma ser utilizado por países que têm um pouco mais de desenvolvimento econômico, que tem uma taxa de juros muito baixa. Isso não costuma acontecer no Brasil, porque o Brasil tem um histórico de taxa de juros muito elevada. Mas lá na época da pandemia, isso aconteceu com a gente. A gente ficou com uma taxa de juros muito baixa, e mesmo com a taxa de juros muito baixa, o que acontecia? A economia não estava andando. Lembra que quando a gente falava que aumentava a liquidez, lembra que a gente falava isso daqui, ó, a gente estudou isso lá no início, na primeira aula mesmo. A gente falou que quando aumentava a liquidez, o que acontecia? Tinha mais dinheiro na economia e isso aumentava a produção, né? Aumentava o PIB do país. Só que imagina, eu já estou com a taxa de juros quase zerada e mesmo assim isso daqui ainda não aconteceu. Não tem mais como eu diminuir os juros, vou colocar juros negativos? Não faz sentido, né? Não vai funcionar. Então eu faço esse movimento de jogar dinheiro. Então eu vou utilizar o quantitative easing quando o corte na taxa de juros não impulsionar a atividade econômica. E aqui, né, dando exemplo prático de quando isso aconteceu, foi durante a pandemia, diversos países utilizaram essa ferramenta. Qual é o grande problema do quantitative easing? Foi exatamente o que a gente sofreu depois. Como a gente está criando muito dinheiro, como a gente está aumentando muito a liquidez, o que acontece quando a gente aumenta a liquidez? A gente tem uma ampliação da inflação. Então, o quantitative easing é uma ferramenta que ele não é uma ferramenta usual,
tá? Ele é uma ferramenta extraordinária e a gente vai utilizar quando a gente, né, o Banco Central vai utilizar quando ele tiver esse problema que é chamado de armadilha de liquidez. Esse termo é bacana você saber, armadilha de liquidez. Que é o quê? Quando eu já fiz tudo que eu podia fazer com as ferramentas convencionais para estimular a economia e não consegui. Então, minha taxa de juros está baixa, eu não consigo mais diminuir, a economia não está andando, pum, eu vou fazer uma injeção de dinheiro. Tem que se utilizar com muito parcimônia, porque sempre da utilização do quantitative easing, a gente tem uma projeção de aumento da inflação logo em seguida, e isso aconteceu em todo mundo. Se você olhar 2020, 2021, a quantidade de dinheiro que foi criado no mundo, aí não só no Brasil, tá? Brasil, Estados Unidos, Europa, todos os países utilizaram essa ferramenta. E você olha em seguida a inflação desses países, os Estados Unidos teve uma inflação recorde, por exemplo, logo depois da pandemia. Você vê qual foi o efeito dessa política. Então, é bacana você saber, até para efeito de conhecimento, né? Acha bacana, a gente passou por isso agora recentemente, mas conforme a gente foi voltando para a normalidade, foi um assunto que ele foi caindo meio que em esquecimento, não foi cobrado nas últimas provas, mas é bacana você ter no seu repertório, caso apareça algo do tipo. Beleza? Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários e assim a gente fecha todo o nosso estudo de política monetária. Então, agradeço sua atenção até aqui, a gente fecha mais um módulo. A gente vai falar na próxima aula de mercado interbancário, que é um assunto um pouquinho solto, e depois a gente segue com os outros módulos do nosso curso. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.